Uma criança do interior do Ceará, de apenas 2 anos, foi vítima de violência sexual. A mãe denunciou na delegacia e precisava de provas para punir o criminoso, mas se deparou com dificuldade em fazer exames de corpo de delito no IML. Passados 3 anos, o caso continua sem solução. Situações como esta acontecem com frequência no Ceará. Muita gente não denuncia a violência sexual porque a estrutura das instituições não ajuda. É o que você vai ver agora na segunda reportagem da série Pacto de Silêncio. A violência sexual contra crianças e adolescentes é tão absurda que é difícil acreditar. Principalmente quando acontece dentro de casa. Eu contei uma vez para minha mãe, a mãe disse que era mentira. Mas quando a vítima decide romper o silêncio, é porque a situação está insuportável. Quando a criança relata um abuso, é porque está acontecendo. E muitas vezes as mães não acreditam nisso, por causa da afetividade que elas têm com o companheiro. Elas ficam dizendo que criança inventa história, e não é assim. Sem apoio, como oficializar a denúncia? 70% dos policiais consultados numa pesquisa encomendada pela nossa produção dizem que a maioria das vítimas não comunica os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Por isso, o número de casos registrados não corresponde à realidade. A pesquisa foi feita nos 65 maiores municípios cearenses. Essa vítima desistiu de ir ao conselho tutelar ou procurar a polícia. Coragem tinha, mas quando chegava lá, o que é que ia dizer? Aí perdi a coragem. Quando as portas de entrada das denúncias se fecham, é quase impossível provar a violência sexual e punir o agressor. Esta mulher descobriu que a filha sofria abuso do próprio tio há 2 anos, mas decidiu retirar a queixa. A gente tentou sensibilizar e tudo, mas assim, infelizmente, vai ser mais uma pessoa, que abusou, que já tem um histórico de abuso, não só com a filha dela, mas com outras crianças, e que não vai ser penalizada. Mesmo quando a denúncia prossegue, ainda são necessárias muitas etapas até que a violência seja comprovada. O exame no Instituto Médico Legal é uma prova fundamental, mas ao mesmo tempo difícil. A vítima vai ser atendida por um legista sem treinamento para lidar com quem sofreu violência sexual. O perito legista que trata desse assunto é o perito legista que faz exame de lesão corporal, que faz a necrópsia, porque isso é um lado técnico. Não há um perito simplesmente para fazer esse tipo de exame. Além disso, no Ceará, há apenas 5 institutos médicos legais para 184 municípios. O IML de Juazeiro do Norte, por exemplo, atende cidades distantes até 300 quilômetros. Um outro rabecão vai buscar. Agora, uma jovem que tenha sofrido um tipo de violência dessa, uma violência muito grande, uma viagem enorme. A dificuldade para chegar até um IML, em muitos casos, impede a comprovação da violência sexual. É que a vítima deve passar pelo exame o mais rápido possível. Quando isso não acontece, o criminoso costuma ficar impune. A saga desta moradora do interior para levar a filha ao IML durou mais de uma semana. Assim que a menina de 2 anos de idade apresentou sinais de violência sexual, o delegado requisitou o exame, mas não teve como transportá-la até Fortaleza. Quando a mãe conseguiu uma carona, o resultado da perícia já estava comprometido. Lá mesmo, o médico foi dizer assim: olha mãe, a gente não pode fazer quase nada aqui, porque isso aqui já está com mais de 8 dias que aconteceu. Mesmo assim, o laudo constatou o abuso. Para fazer um reconhecimento, a criança foi colocada frente a frente com o suspeito, o marido de uma tia. Quando o delegado colocava ele, a menina ficava doente. Ela faltava arrancar meu pescoço e começava a gritar e não queria se aproximar deles. Quase 3 anos depois, o caso continua sem solução. Mais um que se dilui na estrutura precária de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O projeto que deu origem a esta reportagem sobre violência sexual contra criança e adolescente foi o vencedor da categoria nacional em televisão do 4º concurso Tim Lopes para projetos de investigação jornalística.
Ele é realizado em parceria com a Agência Nacional dos Direitos da Infância, Instituto WCF Brasil, com apoio do UNICEF, Organização Internacional do Trabalho, Federação Nacional dos Jornalistas e Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A gente viu na reportagem a dificuldade das vítimas em fazer as perícias que comprovam a violência sexual. A principal delas é a falta de estrutura para fazer os exames. Aqui no estúdio estamos recebendo hoje a médica Helena Carvalho, que é diretora do Instituto Médico Legal de Fortaleza. Bom dia. Bom dia. Bom, nós temos em funcionamento 5 mls no Ceará, né? Como vimos na reportagem, muitos precisam viajar para fazer os exames, as perícias. Existe previsão da construção de novos IMLs no estado? Sim, existe previsão da construção de IMLs em Iguatu, em Itapipoca e em vários outros municípios. Logicamente que isso tem muito a ver com a vontade política do gestor. E a questão do treinamento? No momento do exame, não seria ideal que esse exame fosse feito por mulheres para tornar o exame uma coisa mais fácil de lidar, vamos dizer assim, com a criança, com o adolescente? Com certeza, se esse exame pudesse ser feito sempre por mulheres, facilitaria muito o acesso a essa vítima, que já se encontra extremamente agredida, e o ideal é que ela fosse examinada por uma mulher, por uma médica legista. Só que aqui em Fortaleza nós dispomos somente de 5 médicas legistas em atividade, o que torna bastante difícil que esses exames possam ser feitos somente por mulheres, mas não resta a menor dúvida de que essa seria uma situação ideal. Bom, também faltam salas específicas, né, para o atendimento, para que sejam feitas as perícias em crianças e adolescentes, né? Essas salas vão ser construídas aqui no IML de Fortaleza e também nos IMLs no interior do estado? Nós estamos com um projeto de reforma em andamento no IML de Fortaleza e, paralelamente, essa reforma também vai acontecer nos IMLs do interior. Nesse projeto de reforma está prevista a construção de uma área que vai ser destinada ao exame de vítimas especiais, que são exatamente crianças, mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual. Nós entendemos que isso é uma necessidade porque trata-se de uma vítima que necessita de atendimento especializado. Mas existe um prazo para a construção dessas salas? Essa construção, essa reforma, na verdade, ela já começou. Começou em passo muito lento, mas a gente acredita que até o próximo ano, ou até o mais tardar, metade do próximo ano, deve estar sendo concluído. Isso em Fortaleza e também no interior? De imediato vai acontecer em Fortaleza, porque inclusive já foi até licitado e já foi aprovado. E ato contínuo deverá estar sendo construído também nos IML do interior. Ok, então, doutora Helena Carvalho, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço. Obrigada, bom dia para a senhora. Bom dia. Amanhã, na terceira reportagem sobre violência sexual, casos de violência contra crianças e adolescentes que esperam por justiça.